Olá, tudo bem, gente amiga? Meu nome é Nailton, eu sou médico cirurgião vascular e eu trouxe aqui para vocês hoje uma coisa que eu estava devendo há algum tempo, que é essa apresentação sobre acesso venoso central. Algumas vezes as pessoas acessam o YouTube visando uma revisão rápida para um acesso que vai fazer logo agora, né? Então, esse vídeo não é para você, tá certo? Se você é um interno, se você tá pegando as bases, você precisa de um checklist rápido, salva esse vídeo e procura um vídeo que seja mais curto, tá certo? Esse vídeo sobre acesso venoso central, a gente quer ver tudo que a gente puder sobre detalhes, entendeu? Desse acesso venoso central. E é um pouco repetitivo. Parece até maçante algumas vezes. Por quê? Porque muitas vezes alguém te pergunta assim: Ahn, qual cateter que você vai querer? Aí você fala assim: eu quero um cateter para acesso venoso central. Só que a gente não sabe quantas nuances podem ter isso aí, não é? Talvez porque eu estou habituado que no meu serviço só tem um tipo, só tem uma forma de fazer isso, não só em relação ao tipo de cateter, mas também à forma de inserção, quais são os cuidados, qual é a minha responsabilidade diante desse procedimento. Tudo bem? Vamos lá? Então, o acesso venoso central, a gente precisa estabelecer aquela linha central onde é que a gente está sobre o conceito, né? Qual seria o conceito? Esquece um pouco as palavras e a forma bonita de falar, que é claro que isso vai ter um momento de falar bem bonito sobre esse assunto, mas aqui a gente não está visando isso. Sobre o conceito, o que é que você vem à sua cabeça antes de você ver o que está na tela? O que vem na sua cabeça, às vezes, que é uma punção de uma veia calibrosa, é a punção de uma veia central. Esse negócio é meio estranho, né? Veia central. O que é uma veia central? Uma veia profunda? É uma veia profunda? É, certamente é. Mas a punção não necessariamente será na forma de uma veia profunda, que está abaixo da face profunda, que está dentro do tórax, não é? Então, assim, a gente pode puncionar uma veia central através de uma inserção periférica, que é o PIC, por exemplo. Então, mais comumente, quando a gente vê acesso venoso central, a gente pensa muito na veia jugular interna. Mas a gente deve pensar o todo, o cenário todo, tá certo? Então, aqui no meu conceito eu coloquei punção, venosa e implante de catéter em veia calibrosa com finalidade de manter seu acesso. Então, toda vez que eu faço uma punção, é uma agressão, né? Então, o acesso venoso central é uma proposta para um paciente que exige esse cuidado, não é? Que eu preciso dessa veia calibrosa para fazer um volume adequado, soluções que tenham uma hiperosmoral... Osmo... Nossa, difícil de falar. Hiperosmolaridade, essa palavra é muito conhecida minha, mas mesmo assim travou. Então, uma medicação que faz vasoconstricção, uma medicação que ou um volume muito alto, ou então o contrário, eu estou querendo ver, monitorizar esse paciente, fazer uma monitorização hemodinâmica desse paciente, ok? Então, as indicações vão estar por aí. Manter uma veia segura em muitos cenários. Primeiro, o paciente é um paciente de enfermaria, às vezes, que não está nesse nível de gravidade, mas ele não tem um acesso venoso periférico para manter essa veia que é extremamente necessária para fazer um antibiótico, para fazer alguma coisa que ele está ali no seu tratamento que não existe outra forma de fazê-lo, tá certo? Então, muitas vezes o paciente ele tem um acesso venoso, ele está no hospital, mas ele não carecia, ele não precisava desse acesso venoso central. Ele poderia fazer medicações por via oral, por via até intramuscular, se fosse o caso, mas não precisaria de fato desse acesso venoso periférico. Então, checar a indicação é muito importante. DVA é a sigla para droga vasoativa, noradrenalina, vasopressina, essas medicações feitas a nível periférico, ela pode ser desastroso com necrose de pele e tal. Então, o indicado é que você faça um acesso venoso central. Mas, Nailton, eu tenho urgência de fazer isso? Não, eu não tenho essa urgência, eu tenho até 6 horas para fazer esse procedimento. Não use essas 6 horas para dizer assim, vou deixar para o colega da noite, vou deixar para o colega do dia, né? Não usa para isso. Usa no sentido de que nesse paciente talvez ele tenha outras coisas prioritárias que dentro da sua sistematização você precisa
deixar esse acesso venoso periférico por enquanto com essa droga e depois você ainda tem 6 horas até para fazer isso. Monitorização, como a gente já falou, um Swan-Ganz, avaliar a pressão venosa central, não é? E outros cenários ainda, porque isso não é tão restrito assim, né? As contraindicações seriam relativas e absolutas. As absolutas eu não posso fazer um acesso venoso central. Não seria a todo o acesso venoso central, mas é se naquele local de inserção do acesso venoso central eu tenho uma infecção de pele, por exemplo, eu tenho uma grande área queimada também, né? E também se eu tenho uma tromboflebite. Tromboflebite é a designação para quando eu tenho um trombo numa veia superficial. Ah, mas eu não vou pulsionar a veia periférica. Desculpa, tromboflebite quando tem um trombo numa veia periférica, né? Uma veia superficial, no caso, uma veia acima da face. Você pode falar, ah, Neilton, eu não vou pulsionar a veia periférica. A gente está falando de acesso venoso. Não, mas tem um pique. Tem a jugular externa com centralização do catéter. Então, em algumas situações, você não vai. E, obviamente, se tiver tromboflebite ou trombo nessa veia profunda que seja, você não está autorizado a fazer acesso nessa localização. As relativas seria ter infecção adjacente, a gente precisa saber, tudo é relativo agora, porque a gente precisa saber quão adjacente, qual o controle que está sendo feito dessa infecção, né? Distorção anatômica, porque muitas vezes você pode usar outros recursos, tipo ultrassonografia, você pode usar a radioscopia, e se o paciente deixou de coagulação de vários tipos, de várias naturezas, que possam ser controlados ou minimizados com outra técnica. A gente vai ter vários momentos em que a gente repete todo o passo a passo. Então, o procedimento seria avaliar a necessidade real desse. Porque muitas vezes você é chamado e diz assim, olha, está precisando de um acesso venoso central nesse paciente. Você tem que avaliar essa necessidade e nunca confiar. Avaliar se tem a condição de um periférico, se ele realmente está fazendo drogas que não possam ser no periférico, não é? As condições de realizar o exame não, o procedimento. Deixa para lá esse nome exame aí, o procedimento, né? Que é a condição clínico-laboratorial. A gente falou de alterações da coagulação, então a gente tem que avaliar bem isso. E a questão clínica, às vezes o paciente não respira bem, ele está com insuficiência cardíaca, ele tem alguma coisa que se você manipular ele, baixar o decúbito dele, se você demorar para fazer esse acesso, ele pode ser prejudicial para o paciente. Então você tem que avaliar todo o cenário, se é bem iluminado onde você vai fazer, se o paciente tem monitorização, não é mínima que seja, não é que é o oxímetro de pulso, né? Então a gente tem que avaliar tudo no cenário, necessidade, urgência desse procedimento e a melhor localização para fazer isso. Conversar com o paciente sobre os riscos e benefícios do procedimento. Às vezes, quando você não conversa isso e se dá algum problema, o paciente responde muito mal a isso, né? Quando você conversa todos os riscos e sempre no interesse do melhor do paciente, ele vai entender melhor isso aí. Preparo do material. Não deixa totalmente terceirizado a situação de resolver o material. Avalie se todo o material está ali, não o material em si de fazer o acesso, mas também material de suporte, oxigênio, material para intubação, se você precisar de intubação ou de urgência, drenagem torácica, tudo isso você tem que avaliar a que distância está de você, como é que funciona esse material, se você precisar dele de forma urgente. Avalie também se o fio é adequado, se o material de ferro, que são instrumentais, eles estão adequados para esse procedimento, se tem todo o material estéreo também, né? Não fixa só na questão do catéter, tá bom? A gente falou dos riscos e benefícios do procedimento, mas também explicar e antecipar os movimentos que você fará com o paciente, tipo movimento da cabeça ou do braço, ou flexão de alguma parte do corpo, e também das pressões que você vai fazer. Você pode até simular as pressões que você irá fazer, né? Porque eu vou pegar a subclávia, eu faço uma pressão abaixo da subclávia, então isso vai ser importante para o paciente saber sobre isso. Então, antecipar tudo isso, realizar a degermação dupla, se possível, que é com a degermante em si, depois com cólica. O procedimento sempre nas melhores condições técnicas. Então, se você está num lugar muito escuro, muito inadequado, não é para fazer esse procedimento. Ah, mas precisa muito? É duvidoso, né? Não é questão de direito, não é questão de respeito ao paciente em si. Você não está autorizado a fazer essas condições
numa condição menor do que o interesse dele permite, numa condição menor do que a capacidade do hospital permite. O hospital tem centro cirúrgico, o hospital tem ultrassom, o hospital tem radioscopia, e você não utilizou nada disso para o procedimento, tem algum problema aí. Talvez o problema seja você refletir sobre como fazer esse procedimento, não é? Então, importante ver isso, né? E também relatar tudo em prontuário, fazer exames de apoio à localização do catéter, avaliar os critérios que tem para fixação, que a gente tem um monte de coisas. Às vezes vem com muitas borboletinhas, muitas coisas para fixação. Você dá 20, 30 pontos ali, não haveria necessidade. Isso impõe riscos à infecção de acesso no paciente. Então, avalia bem isso, ok? Então, desconectei aqui meu. Só um pouquinho, esperem um pouquinho. Desliguei o meu monitor. Então, o procedimento nesse vídeo, aqui é inclusive o da Sanar, essas imagens, acredito eu, sobre o procedimento. O passo a passo seria, a gente já viu sobre a indicação, sobre o preparo do material, e agora a gente vai ver o procedimento em si, que seria a hora que eu punciono exatamente, a hora que eu peguei essa veia, a hora que eu passo o guia, a hora que eu dilato os tecidos, que é uma divulsão propriamente, né, dita, né, eu afasto os tecidos ali onde vai entrar esse catéter, que é menos traumático, inclusive, esse dilatador, não é? E aí eu passo o catéter e posiciono ele onde eu gostaria que ele ficasse, né? Então essa punção, ela pode ter um ângulo, né, de 30 graus, uma coisa importantíssima. Vai ser precedido por anestesia local. Eu vou ser guiado por marcos anatômicos ou guiado por imagem. O guia, a gente propõe uma técnica de Seldinger, sempre segurando o guia com a mão, com a ponta do dedo, nunca pode soltar esse guia e saber exatamente onde ele está, não é? A gente vai usar o dilatador, não é? Que é como se fosse um gelco, né? Que eu coloco sobre o guia e aí eu afasto os tecidos e a colocação do catéter. A gente vai utilizar a técnica de Seldinger, esse senhor aqui, por volta da década de 50 do século passado, ele definiu essa técnica. Então, a gente vai puncionar, isso é para uma analogia com o que havia antes, né? Antes, e até hoje a gente usa ainda acesso que tem uma agulha metálica dentro do vaso, né? Ainda em periférico a gente faz isso, que é o butterfly, né? Então a gente punciona a veia periférica, no caso, né? E deixa a agulha lá. Então esse senhor, ele imaginou que se a gente passasse um guia dentro, um guia metálico ou de outra natureza, dentro do vaso, a gente poderia retirar essa agulha e colocar um cateter, que aqui está em amarelo, por exemplo, mais adequado, né? Um cateter plástico, um cateter de silicone, que iria manter, perpetuar esse acesso e seria menos lesivo. Porque quando a gente tem uma agulha dentro da veia, o paciente não pode mover adequadamente, qualquer coisa ele transfixa, ele sai do local, não é? E o plástico maior, né, do que o local onde está posicionado, ele mais dificilmente perde esse acesso, né? Então, a técnica de Seldinger, embora a gente esteja exemplificando aqui o uso dela na punção venosa, que é onde tudo começou, a gente também usa a técnica de Seldinger para punções arteriais, para outras funções, não é, que a gente quer fixar aquele local, né? Essa ideia de Seldinger se viu muito, foi extrapolado para as outras áreas também, né? Muitas vezes a gente quer puncionar o hilo hepático, qualquer coisa assim, a gente pode fazer percutâneo, né? Então tudo isso usa a técnica de Seldinger. Às vezes não exatamente com o uso de um guia metálico, não é? Ou só isso, a gente pode usar contraste para saber onde a gente está, a gente fixar depois com a colocação de um catéter fino nessa região, nesse abscesso, seja lá o que for, que a gente está puncionando com os de imagens, né? A punção é venosa, a gente usa a técnica de Seldinger e a técnica é asséptica, ou seja, eu vou ter que me
tá coberto de capote, avental, luvas estéreis, tudo para que eu não venha contaminar nada aí, né? E por isso que a gente faz a dupla desarmação. O campo fenestrado ele pode ser utilizado, mas não somente ele, né? Porque a gente tem que cobrir uma grande área do paciente para evitar que roupas ou a mão do paciente venha por sobre o procedimento e contamine ele, ok? Então, seguindo aqui, se a gente fala do tipo de catéter, qual é o tipo de catéter que você vai querer para fazer esse acesso? Então, o tipo de catéter depende muito de vários fatores, do implante, do tamanho, das vias que ela tem, não é? Então, em relação ao implante, no nosso cenário a gente tem um não tunelizado. Não tunelizado? Tem um tunelizado? A maioria dos nossos acessos, eles são feitos sem tunelização, não é? Então a gente não costuma falar não tunelizado, porque na verdade o que interessaria para a gente falar isso é quando ele é tunelizado, que é fora da curva, ou quando ele é totalmente implantado, né? Então esses catéteres centrais, aqui está um exemplo de um catéter para triplo lumen, né? Então você vê em relação aos lumens eu tenho uma diferença, né? Implantado numa veia jugular interna, que está aqui próximo do átrio, mas ele não tem um túnel sobre a pele, né? Então, a maioria dos nossos catéteres, eles são assim. O tunelizado, aqui está, por exemplo, o Permicat, que é um catéter de mais longa duração para hemodiálise, que ele é feito de silicone. E ele tem uma característica bem interessante, vou tentar marcar aqui para vocês entenderem, né? Nessa região aqui está a tunelização, né? Como foi feito esse acesso aqui e esse aqui, eles são iguais, né? Eles foram todos de jugular interna. A punção do paciente obedeceu toda a técnica que é feita na ápice do triângulo aqui de Sidelot, né, que a gente vai ver mais adiante. Só que aí depois, no momento da punção, né, o cirurgião ele fez um túnel sobre a pele e esterilizou o catéter em outra região. Por que ele fez isso? Porque aqui nessa região existe um cuff. O CAF, ele utiliza, uma fibra, né, de tecido, é como se fosse um tecido, né, acredito, de propileno, que ele estimula aquela reação de encapsulamento de corpo estranho e ele fibrosa essa região. Imagine, se você está lembrado da tela que a gente usa na hérnia, né, na hérnia a gente usa a tela não para que ela prenda aquela região, mas que ela forme uma fibrose, um encapsulamento, e aí essa fibrose é que vai permitir que não haja esterilização desse conteúdo do continente, não é? Então aqui essa fibra vai ter um efeito diferente, mas também muito interessante, que é a questão da progressão de bactérias, né? Esse cateter é um cateter siliconado, então ele lesa menos vasos, também tem esse interesse também, mas ele é tunelizado. A questão de ser tunelizado é que ele tem esse cuff, que é o mesmo nome do balão que existe lá no tubo, não é? Que é essa fibrinha aqui que faz essa fibrose. O que é que essa fibrose faz? É que as bactérias que estão tentando ascender para a via sanguínea, né, para fazer infecção de corrente sanguínea, eles são parados por essa fibrose como se fosse um artefato normal, uma defesa normal do corpo, né? Então, por isso que eles acabam ficando mais tempo, né? Porque eles têm essa proteção contra a infecção e também, por fato de ser siliconado, também ele lesa menos endotélio. Quando a gente tem um catéter que é rígido, né, para hemodiálise, que é aqueles catéteres que são colocados no período de urgência, né, dialítica, eles lesam muito o endotélio e acabam causando estenose central. E esse daqui não, ele consegue ficar mais tempo. Embora esse tunelizado esteja sendo mostrado aqui em jugular interna direita, que é o mais comum, mais fácil, mais anatomicamente viável, a gente pode inserir em outras veias como via femoral e etc. Ok? Então, passando aqui, que esse a gente chama do Permicat, né? O outro catéter que a gente tem aqui é o catéter chamado de totalmente implantado. Esse catéter totalmente implantado, o que é que ele vai fazer? Ele vai ficar sob a pele, então ele vai ter uma proteção ainda maior que o Permicat. Mas qual seria o uso dele? O uso dele seria para quimioterapia, por exemplo, né? Na QT, de tempos em tempos, a gente vai ter infusão da medicação
que não dá para fazer às vezes no periférico, o paciente não tem periférico, ele é muito irritante às vezes do vaso, não é? Então, para dar conforto a esse paciente, muitas vezes há um implante. Esse catéter aqui, totalmente implantável, ele pode ficar por anos, né? O paciente ficar por anos. Coloca uma solução aqui dentro, não é? E aí a gente tem uma agulha angulada que ele faz a perfuração da pele nessa região. Ela geralmente fica nessa posição. Ela é puncionada à jugular interna direita ou à subclávia e ele fica tunelizado. Ele também é tunelizado, mas ele é totalmente implantado. Tem uma ogiva que fica aqui, que pode ser de material metálico ou plástico, e ele fica implantado aqui no subcutâneo, né, sobre o peitoral maior, abaixo da subclávia, tá certo? Então, esse catéter é muito interessante e pode aliviar muito o sofrimento de pacientes que são muito furados, né, que tem vários acessos, né? Eles são chamados de porte, né? E tem também os catéteres que a gente já tinha falado, de inserção periférica. Note que todos esses acessos, eles vão para mesmo lugar quase, né? Nesse caso aqui, ele está indo até pela subclávia, não é? E aí ele vai parar lá próximo do átrio. Todos esses catéteres vão parar próximo do átrio direito, não é? Que é o nosso ponto de interesse aí que ele fique, né? Eles são chamados de catéter central de implante periférico. PIC, do inglês PIC, ok? Então, em relação aos tipos de catéter, a gente tem as vias, os lumens que eles têm. Pode ser monolumen, pode ser duplo lumen, que é o que a gente mais encontra, e pode ser triplo lumen. Note que, embora aqui os três catéteres sejam similares, não é, de polipropileno, na verdade o tipo de lumen, quantos lumens tem, não fala sobre o tipo de catéter, porque a gente tem catéter de diálise também, que são duplo ou triplo lumen. É importante notar que quando a gente tem um catéter triplo lumen desse de polipropileno, ele tem essa marcação vermelha ou marrom, como queira chamar. O que isso fala é que esse local é o local onde a gente tem um maior diâmetro, o diâmetro real do catéter, né? Os outros são acessórios. O que é branco, ele é menor, o lumen. Então, se eu preciso fazer mais volume, precisa ser a minha via principal da ponta do catéter, então será esse vermelho. Se eu preciso medir a pressão venosa central, será nesse vermelho, nesse marrom, ok? Os outros são acessórios, tá bom? Então, outras diferenças também em relação aos catéteres é o material, que pode ser poliuretano, pode ser de silicone. Em relação ao porte, a gente já falou que ele pode ter um reservatório de titânio, de plástico ou de aço inoxidável, que é um aço cirúrgico. A cobertura, a gente não fala sobre isso porque na nossa realidade é muito frequente não ter cobertura alguma. Na maioria dos pacientes não precisam disso. E em outros casos, há ainda uma falta de evidência de que essa cobertura, gente, não é que alguém lavou, é na produção daquele catéter, ele foi colocado antibiótico, ou ele tem antisséptico como clorexidina, ou ele tem heparina. Então, esses catéteres até hoje eles não pegaram muito. Mas tem em outros países, alguns países, eles têm cenários de que eles têm esse catéter, entendeu? Eles são mais caros, obviamente, né? Porque tem um risco envolvido, um benefício duvidoso também envolvido. Então, eles são mais caros, então a gente não tem muito na nossa realidade. Em relação ao fechamento, que é como eu tampo esse catéter, ele pode ter uma válvula, que eu vou voltar daqui a pouco, pode ser uma tampa normal dessa que vem com catéter. Ele pode ter um fechamento também com lock líquido. Além da tampa, eu posso colocar uma solução dentro dessa via. Vamos supor que o catéter vai ficar fechado. Então, posso colocar uma solução de heparina, posso colocar uma solução de antibiótico. Posso colocar porque esse paciente está envolto num risco diferente do normal e por isso é feito isso, tá certo? Não vou entrar nesse assunto, mas assim, por exemplo, um paciente que tem hemodiálise, que ele está com risco de infecção sanguínea, às vezes é colocada uma solução de vancomicina nesse catéter de diálise que vai ficar fechado, tá certo? Isso é muito questionável ainda, não tem um nível de evidência apreciável ainda sobre isso, né? E essa válvula TEGO, que é essa que está aqui em amarelo, ela tem uma coisa muito interessante, que ela mantém a pressão, ela evita diferenças de pressões entre a luz do catéter e a corrente sanguínea, então ele evita que haja coágulo nesse catéter, que a gente perca esse catéter. Então, um catéter, mesmo de diálise,
que ele tem essa válvula Tego, teoricamente, ele não precisaria daquele loco líquido de heparina, que comumente é feito em pacientes que estão sobre diálise. Em relação à radiopacidade, a maioria deles são radiopacos, eles dão uma radiopacidade leve, né, que dá para ver no raio-x ou numa radioscopia onde é que eles estão. O tamanho varia muito entre 10 a 60 centímetros e o diâmetro geralmente é medido em Frenches. Sobre o guia, como é que eu vou ser orientado para passar isso? Não é? Então, o mais básico, aqui em vermelho, está os marcos anatômicos, que são os reparos anatômicos, são a partes do paciente que eu utilizo para saber no livro de anatomia onde é que estava aquela veia, né? Minha experiência também vai mudando um pouco isso, né? Então, é muito importante eu saber sobre angulações, sobre o cuidado que eu tenho que ter para não cometer acidentes, para evitar perfurar a artéria, fazer pneumotórax, não é? Então, eu saber o básico dos marcos anatômicos é muito importante. O cognitivo seria quando eu tenho, além de eu já... vai sempre agregando, né? O cognitivo está aqui, ele é mais utilizado para outras funções que não a punção venosa, a punção arterial, mas pode ser útil. Um paciente fez uma tomografia, ele fez um exame de imagem que não está lá em tempo real no momento que eu vou fazer esse acesso, mas eu sei que essa veia dele, ela tem essa ou outra variação, que ele é assim ou assado em relação ao exame de imagem. Então, cognitivamente, a minha memória está me trazendo que ele desvia um pouco para a direita. Isso não é muito utilizado em acesso venoso central, mas eu coloquei aqui como para a gente saber sobre orientações, né? Porque eu posso funcionar um abscesso, isso a gente pode utilizar muito isso, né? Esse guia cognitivo por tomografia, que é aquele abscesso, ele estava abaixo da sínfise púbica, abaixo de ponto X na tomografia, e eu me guiei, 2 centímetros abaixo do processo tifoide, ele estará tal coisa. Então, eu funciono naquela região, eu sou guiado por isso, né? Vão sendo sempre agregados, né? E aqui em verde, que seria o mais tranquilo para eu fazer, para eu ver melhor isso, seria a ultrassonografia. A gente vai falar mais adiante sobre como é que funciona a ultrassonografia, né? Mas a ultrassonografia serviria justamente para a punção, né? Eu saberia em que posição está essa veia por características ultrassonográficas da veia. A radioscopia, ela não exclui a ultrassonografia, ela pode me dar mais segurança em alguns cenários. Por exemplo, um paciente que já foi muito puncionado, um paciente que é dialítico, que pode ter estenoses centrais. Então, eu sei exatamente com a radioscopia onde está a ponta desse catéter, como é que foi o implante disso, né? Então, eu não estou interessado, na verdade, na punção. Eu estou interessado como navegará esse catéter sobre o sistema venoso. Quero saber onde vai ficar a ponta dele. Ele realmente ficou próximo do átrio direito? Ele ascendeu para o pescoço, não é? Na cava inferior, ele ficou em que local? Eu fiz pulsão femoral, ele ficou em que local? Ficou no local adequado? Não é? Então, serve para isso, ok? Agora a gente vai falar sobre os materiais que a gente precisa nesse procedimento, né? Que aqui está o avental, mas é tudo que é estéreo, né? Gorro, luva, gases, campos, fio, né? Alguns serviços permitem que seja feito com campos fenestrado quer dizer aberto, né? Com um buraco, e um campo acessório, mas na maioria dos locais não permite que seja feito assim, porque existe um rigor técnico para que esse procedimento seja asséptico, para que eu tenha local para depositar todos os materiais organizado. Antes do procedimento, não começa o procedimento, não anestesia o paciente se todo o material já não está na mão. Se possível, o fio já no porta-agulha, né? Apesar de aqui estar mostrando um fio de nylon 4.0, o ideal é que fosse 2.0, porque pode romper muito facilmente, deslocar muito facilmente, não é? Clorexidina alcoólica, degermante. A lidocaína aqui tem essa cola, essa fila aqui sobre o valor, a dosagem, né? A lidocaína geralmente ela vem em frascos de 10 ou 20 ml. Só que a gente usa uma dosagem de acordo com o peso do paciente, que é 5 a 7 miligramas por quilo, não é? E a gente usa até no máximo
400 miligramas, 450 miligramas, né? Então, de 5 a 7 por quilo, num paciente de 70 quilos, seria 350 a 490 miligramas por quilo, não é? Nesse frasco que é 2%, que 1 ml tem 20 miligramas. Sem adrenalina, né? Porque a gente não quer puncionar o vaso e despejar lidocaína, adrenalina, que é o vasoconstrictor, né? Embora isso não seja uma coisa tão importante, né? O kit do catéter, dependendo do catéter, né? Porque a gente tem catéter para diálise, que é um pouco diferente, né? Mas esse catéter é simples, que a gente usa no dia a dia, geralmente ele é duplo lumen. Esse aqui, ele tá até azul, né? A aparência aqui, mas hoje já tá padronizado que é vermelho, né? Que é duplo lumen, ou se for azul, que é colorido, é o de maior calibre. O guia, que é esse fio metálico, que ele tem uma alma, não é? E uma parte expansiva, né? Ele vem dobradinho assim. Tem uma agulha simples, que é 25/7, e uma agulha para punção diretamente de Seldinger. Essas tampas normais, essa borboletinha para fixação, o dilatador e essa seringa. Essa seringa que é azul, acho que é Johansson o nome dela, você passa entre ela, né? O guia, quando eu puncionei a veia, que eu tô lá com essa seringa, eu não preciso desconectar. Esse guia, ele entra aqui, exatamente aqui, e ele passa através da seringa. Então isso é muito interessante porque evita perder essa veia. O curativo é interessante que ele seja transparente, como esse daqui. Não só porque a gente permite ver tudo, se tem infecção, o que está acontecendo lá, porque ele evita também colocar gase, né? O primeiro curativo é permitido que ele tenha gase porque ele provavelmente vai sangrar, né? Mas a partir do segundo curativo, a gente coloca só esse curativo que é um filme plástico, porque ele dá maior segurança, não é? E também dá para ver se tem infecção. Material de suporte sempre próximo, monitorização se possível. O acesso venoso central, ele tem um procedimento, está repetindo um pouco, né? Avaliar a indicação, a situação do paciente, o preparo do material, o posicionamento do paciente, o procedimento todo em si, o curativo e as anotações. Qual o procedimento? Qual o risco de sangramento? Melhor ser guiado por imagem. Se o paciente tem algum problema da coagulação, não é? Se ele está numa situação de muito risco, melhor sempre guiado pela imagem, né? Risco de infecção, o maior risco é femoral, depois vem subclave, então jugular. Jugular é o menor risco de infecção. Risco de pneumotórax, subclave é maior que a jugular. Então, em relação ao pneumotórax, eu também preferia a jugular interna, não é? Então, a jugular interna, ela tem dois locais de punção. A punção anterior e a punção posterior. A gente tem que ver isso. E avaliar a habilidade técnica. É sempre melhor fazer o melhor procedimento para o que você está mais habilitado, tá certo? Guiado por ultrassonografia, que a gente falou lá que é guiado por marcos anatômicos. Na ultrassonografia a gente não vai esquecer os marcos anatômicos. Aqui a gente tem uma imagem, né, de uma ultrassonografia mostrando o esternocleidomastoideu, a veia jugular interna e a carótida provavelmente. Porque eu sei que isso aqui é a veia, porque ela está facilmente colabável, né? Quando eu faço uma pressão com o transdutor, ela colaba um pouco. E a gente tem duas situações. O probe aqui, ele está na sua situação explano, quer dizer, fora, contrário ao plano e em plano. A veia jugular aqui, ela está nessa posição, né? Essa é uma imagem esquemática, não é exatamente nessa altura, né? Talvez um pouco mais baixo o probe ficaria. A agulha entra a 30 graus em relação ao plano e no meio do probe, né? Às vezes o probe tem até uma marcaçãozinha aqui, não é? Uma marcaçãozinha aqui no meio. Ai, desculpa. Estava tentando pegar uma caneta aqui e acho que não deu certo. Agora deu certo. Às vezes tem até uma marcação aqui para que você entre nessa posição, né? Aqui você nota que a veia jugular interna, ela está no meio da imagem. Então a gente sempre tenta deixar no meio da imagem, faz uma compressão para testar se isso é uma veia realmente. A artéria não é que ela não seja colabável, mas ela é muito mais difícil em relação à veia. Então se eu tenho uma veia, uma artéria próxima e eu faço uma pressão, ela é mais colabável. O ultrassom, o probe, geralmente ele tem uma bolinha aqui do lado ou um traço mostrando que esse é o lado direito, tá certo? Então, 30 graus, eu punciono. Eu prefiro puncionar ex-plano. Então, eu começo a ver a imagem da agulha,
não é essa agulha não é totalmente vista a ultrassom, né? Tem uma agulha chamada Sterlix, que ela é mais visível ao ultrassom, mas você faz pequenos movimentos, sutis movimentos de vai e vem com a agulha. Isso facilita a visualização da agulha no probe, então eu vejo esse movimento até a agulha. Muitas vezes a veia, por ser elástica, ela faz ela flexiona aqui em vez de ser perfurada. Então, esses movimentos de vai e vem também ajudam a perfurar essa veia que tem essa elasticidade. No movimento em plano, que algumas pessoas preferem, o ultrassom não estaria nessa posição, o probe não estaria nessa posição, ele estaria ao longo, não é? O probe estaria nessa posição. E você também entraria na metade da imagem e ia vendo a progressão, não é? Algumas pessoas preferem essa visualização. Eu prefiro essa, mas aí vai da sua expertise, né? Alguns capas, né? Porque essa capinha aqui, que é chamada de camisinha, muitas vezes elas podem ter esse material plástico assim para que o ângulo de 30 graus seja mantido, né? Para que você respeite o ângulo de 30 graus aproximadamente e que você funcione adequadamente essa veia. E ele tende a seguir os mesmos princípios, ele tem menor risco de acidente e ele tende a melhorar a relação com a anatomia. Ele tende a melhorar a sua relação com a anatomia mesmo quando você não está sendo guiado por ultrassonografia. Você começa a entender que a espessura do tecido até a veia é muito menor, né? Que a angulação é muito importante, não é? E que o posicionamento também do paciente. Às vezes, essa veia, você foi ver no ultrassom, a veia já estava um pouco colabada, o paciente estava um pouco hipovolêmico. O que é que eu posso fazer para melhorar isso aí? Eu posso fazer um pouco de Trendelenburg se esse paciente não é sensível a isso, né? Se ele consegue fazer isso, eu peço para elevar o decúbito das pernas e aí eu posso talvez aumentar um pouco esse calibre. Algumas vezes, pela veia ser colabável, eu posso estar fazendo também muita pressão com o probe, então eu tenho que tirar o máximo da pressão. Você nota que esse cirurgião aqui, inclusive, ele está com esse dedinho aqui, né, apoiando para que o probe não esteja com o peso todo sobre a estrutura. Esse dedinho aqui também evita tremores do probe. Às vezes está começando, treme um pouco, não tem uma estabilidade. E a gente precisa dessa estabilidade, ok? O guiado por radioscopia, ele não substitui a ultrassonografia. Veja que a ultrassonografia está aqui. Na verdade, ele segue também os mesmos princípios. É uma soma de métodos que afere menor risco de acidentes. Por quê? Porque aqui eu não estaria só interessado na punção. Eu posso até fazer a punção da veia, eu lanço um pouco de contraste, eu já vejo em que direção estou. Aqui a gente está vendo que tem uma oclusão, tá certo? Então, eu preciso saber se esse paciente que foi muito submetido a acesso, se ele tem uma estenose central, se ele tem... onde é que está a ponta do catéter? Em catéteres de longa duração para diálise, como é o caso do Permicat, que ele é também bem maleável, eu preciso saber exatamente onde vai ficar a extremidade desse catéter. No catéter porte para quimioterapia, também eu preciso saber desses detalhes. Então, é uma soma de recursos. Lembrar que sempre que você tem esses recursos no seu hospital, você não pode descartar o uso deles, sabe? Você tem que tentar usá-los, né? Às vezes não vai ser necessário usar contraste, o paciente não precisa usar contraste. Às vezes você vai ver o guia aqui progredindo dentro da veia e a posição do catéter, que a extremidade dele é radiopaca. O local da punção, a gente teria a veia jugular interna, não é? Uma punção anterior, que é o que as pessoas geralmente costumam fazer, não é? E também tem a punção posterior. A punção posterior ela é muito menos arriscada em relação a hemotórax, pneumotórax, né? E é sempre melhor todas elas à direita, né? A externa, a veia jugular externa, ela pode ser usada em casos excepcionais. Uma criança, uma pessoa com uma plaquetopenia muito severa, não é? Então eu posso, e um acesso da jugular interna em si difícil, né? Então, em casos excepcionais, tem um chefe meu chamado Dr. Walter, ele fala assim, situações extremas exigem também, às vezes, condutas extremas. Não é bem essa palavra que ele usa, não estou
trazendo a memória agora, mas é bem interessante que nem sempre você consegue seguir um padrão, né? Mas ainda assim você teria segurança. Qual é o problema da jugular externa? É que ela tende mais a ter complicações do tipo trombose, estreitamento, resposta do endotélio, né? Mas num caso excepcional, temporário, você poderia utilizar. A via subclávia, a gente sempre tem mais hábito de fazer infraclavicular, mas o supraclavicular é bem interessante, principalmente quando a gente está guiado por ultrassonografia. A infraclavicular, a gente tem muito o marco anatômico, né, para guia. E a veia femoral, melhor sempre à direita, pela relação anatômica mesmo, pelo declive que é menor, que você tem mais facilidade de acertar ele. A veia jugular aqui a gente tem um esquema, né, mostrando os braços, né, do esternocleidomastoideu aqui na fúrcula external e no começo da clavícula. A punção será aqui, né, no ápice desse triângulo formado pelos braços e pelo osso aqui, né? Que a veia jugular interna ela passa nessa direção. Aqui, tá vendo a imagem, né? Então, aqui é uma nova imagem representativa, não tão boa, não é? Mas ele tem o triângulo em si. A nossa próxima imagem é melhor. Então, aqui nessa punção, eu posso, né? Investigar esse triângulo. Eu posso colocar a mão sobre o que eu chamo da artéria, né? Porque imagine, vou desenhar um quadro aqui, né? Como se fosse um ultrassom. Aqui estaria o músculo, aqui estaria a veia jugular interna e a carota, ela está no plano mais profundo e mais medial, né? Dos dois lados ela estaria mais medial, inclusive. Então, no ápice do triângulo, com a agulha, mesmo em 30 graus, direcionada para o mamilo ipsilateral, eu espero, com pouca introdução da agulha, já conseguir passar isso aqui, porque eu estou indo aqui nessa direção, né? Estou tentando pegar o que seria a veia jugular interna. Vou passar a próxima imagem. Esse triângulo ele é chamado de triângulo de Sedilot. Sedilot, não sei se pronuncia assim. Eu imagino que seja nome francês, então esse T não é pronunciado, né? Mas o interessante dele é só mais um recurso que você tem, né? Numa pessoa magra aqui, né? Você está vendo toda a estrutura, o mamilo, né? Nem sempre isso é possível. Você pode fazer uma rotação da cabeça para o lado contralateral e o braço ele pode ser puxado para a região medial para que as estruturas de reparo elas estejam melhor vistas. Não quer dizer que esse braço baixando que o posicionamento da veia jugular interna ela vai modificar, ela vai auxiliar tanto você assim. Mas em relação aos reparos anatômicos, seria bem interessante, né? A veia jugular interna, como a gente falou, essa imagem não está muito boa, porque a punção geralmente é nessa região, né? Com 30 graus aqui, né? Nessa região aqui. Não sei se o meu desenho ali ajudou ou atrapalhou. Mas aqui é só um desenho esquemático para você saber que essa punção anterior, que é a clássica, nossa, vai ser no ápice do triângulo em relação ao mamilo, com 30 graus e tal. Na punção da jugular interna, na punção posterior, a gente geralmente posiciona o cruzamento da jugular externa, que às vezes é visível assim, esse braço do esternocleidomastoideu. Você quer como se fosse passar com agulha por baixo, a imagem também não é muito boa, por baixo da musculatura. Lembra daquela nossa imagem que a gente fez lá? Que tinha um músculo, tinha a veia e a artéria. Então, a agulha, ela quer entrar nessa posição, como se fosse baixo do músculo, para pegar a veia aqui. Então, o nosso outro reparo anatômico é a fúrcula external. Eu quero passar por baixo, às vezes eu posso até fazer uma tração discreta desse braço do músculo esternocleidomastoideu. O ângulo deve ser para cima, como se fosse funcionar a fúrcula, não é? Apesar dessa imagem aqui mostrar como se fosse muito próxima, que geralmente essa é uma região mais posterior. É estranho, às vezes as pessoas acham estranho quando vai posicionar, porque a enfermagem, outros médicos podem não estar habituados com essa opção, mas ela é muito mais segura. Também precisa saber que a pele aqui em relação a veia em relação à pele, ela é muito superficial, né? Então, rapidamente, se eu não posso introduzir muita agulha, ela vai ser puncionada. A veia subclávia, né, à direita, ela tem
uma regularidade aqui que facilita, né? Então, eu com uma mão, eu punciono a fúrcula, eu palpo, na verdade, a fúrcula, né? E no 2/3, é como dividir isso em 3, assim. Aqui, esqueça esse desenho, né, da mão. 2/3, com um primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Aqui também punciono imediatamente abaixo da clavícula. Não é interessante, é bom fazer uma pequena distância para que o ângulo de puncionamento, de punção, seja melhor, entendeu? Em relação às costelas e tudo mais. Então, eu punciono um pouco abaixo, no 2/3 laterais da clavícula, na parte da pele aqui, um pouco, uns 2 a 3 centímetros distante, fazendo um ângulo também como se eu fosse puncionar abaixo da clavícula ou a fúrcula, se eu fosse puncionar meu dedo. Lembrando um pouco a punção posterior da jugular interna. Aqui mostra um outro desenho, ficou o fantasma do meu outro, né? Vou apagar aqui. Então, aqui você vê melhor, né? Que o dedinho está sobre a fúrcula, os dois... um terço lateral, na verdade, né? Porque 2/3 é que vai ficar para medial. Um terço lateral, né? 2/3 em relação à região medial. Então, um terço medial. A agulha também está pulsando muito abaixo do osso, né? A gente geralmente pulsionaria um pouquinho mais para cá, que melhora essa relação da agulha e diminui o risco, né? Então, nessa direção aqui, ou em direção à fúrcula external. Então, é quase para cima. Aí, como é que eu faço isso? Às vezes, esse dedinho aqui precisa fazer uma pressão sobre a agulha para que, após eu puncionar a pele, ele siga esse ângulo. Eu vou desenhar aqui. Aqui, vamos supor que está a clavícula, a fúrcula, a parte do pulmão que a gente não quer pegar e a veia aqui, né? Então, quando eu punciono a pele, se eu for reto, eu vou numa direção às vezes perigosa. Então, eu posso até puncionar assim, mas rapidamente eu tenho que mudar o ângulo da minha agulha, não é? Rapidamente, de forma tranquila, né? Sossegada. Rapidamente é assim, em seguida, na verdade, né? Eu faço essa angulação como se eu fosse furar abaixo o meu dedo que está posicionado aqui na fúrcula external, tá certo? Sempre aspirando e tal. Esse método é um método guiado por marcos anatômicos infraclavicular, não é? Então ele tem seus perigos, não é? Aqui é a punção infraclavicular. A gente também poderia puncionar acima da clavícula supraclavicular. O probe ficaria aqui nessa região, não é? E eu posicionaria guiado por ultrassom. Classicamente, a infraclavicular é guiado por marcos anatômicos, como a gente acabou de falar. Já a punção supraclavicular, ele tem sido muito mais puncionado, guiado por ultrassonografia. Tem muitos médicos que têm uma habilidade já guiado por máquina anatômica supraclavicular e ele faz. Mas, teoricamente, esse é um método guiado por máquinas anatômicos mais arriscado para pneumotórax e tudo isso. Aqui mostrando novamente a angulação da agulha e a posição do cateter em relação à veia, não é? A veia femoral, a gente sabe que tem um ligamento inguinal, não é? E aqui a gente tem sempre a tríade, né? Que é nave, né? Nervo, artéria e veia. Mostra na perna direita, né? Sempre a veia, ela é medial. E aqui tem a saída da safena, inclusive, né? Então, nesse trígono aqui, que é o trígono femoral, eu espero no meio encontrar espero encontrar a veia, a artéria femoral, acima do ligamento artéria ilíaca, né, abaixo femoral. Então, é para estar no metade do caminho entre a espinha ilíaca anterior superior e o pubis. No meio do caminho é para eu encontrar o pulso da artéria, que é a projeção, né, da artéria femoral. Então, ela é a veia femoral, que é o que eu quero posicionar nesse caso, ela é imediatamente medial. Então, eu palpo, na verdade, desculpa, a artéria e 1 centímetro do medial eu punciono a veia, né? Ficou essa imagem. Aqui tem mostrando, né, um desenho esquemático mostrando a punção da veia femoral, não é? Que segue os mesmos princípios do outro. E eu também posso fazer com ultrassom aqui, fica muito mais tranquilo, não é?
Aqui ele está usando esse plástico, esse adesivo, né, que é um adesivo de ioban, né, que é aquele que cola, que tem impregnado com iodopovidona. E isso aqui é só uma representação esquemática, né? Sentiu o ligamento na metade do caminho entre a espinha ilíaca anterosuperior e o pubis, eu espero encontrar a artéria femoral medial e imediatamente medial a ela está a veia femoral, que é calibrosa, é um acesso fácil de fazer, não é? Deve ser feito com tranquilidade. Aqui está mostrando a mãozinha palpando a artéria e funcionando imediatamente medial. Do lado esquerdo, que não é o recomendável, a gente sempre deve tentar o lado direito. Lembrando que a artéria femoral ela é mais propensa à infecção de sítio, né, de punção, então a gente deve evitar, mas é um acesso que pode ser útil numa dificuldade técnica ou numa queimadura, num paciente que já fez muitas punções na região do pescoço e subclávia para fazer hemodiálise, e ele é relativamente mais fácil e menos arriscado do que os outros, né? Complicações, mau posicionamento, que vai ser visto pelo raio-x, né? Aqui a gente, não sei se a imagem está muito boa, mas esse cateter ele está ascendendo para o pescoço, né? Pode ficar um cateter que está ascendendo para o pescoço? Teoricamente não, a gente deve evitar essa posição. Seria melhor repassar, né? Pode formar hematomas, principalmente quando a gente punciona bastante, né? Um pneumotórax, eu acho que tem uma imagem, que é um hematoma aqui na região de femoral. Isso também é porque às vezes a gente vai puncionar. Toda vez que a gente puncionar uma artéria, eu fui puncionar no pescoço ou na região inguinal, eu puncionei uma artéria. O que é que eu devo fazer? Pressionar por pelo menos 5 minutos. É mandatório isso. Eu estou apressado com o meu acesso, o paciente precisa... Tem que pressionar durante 5 minutos. Não pode deixar alguém funcionar. Você é o responsável por esse procedimento, você faz a compressão. Aqui vai feita uma compressão após o hematoma, que também não seria ruim, né? Mas assim, o ideal é fazer a compressão no... não era ruim nesse cenário, né? De já ter um hematoma, mas assim, deve ser evitado. É uma complicação muitas vezes evitável. E esse hematoma muitas vezes está associado mais ainda à punção não guiada por imagem, ok? O pneumotórax, né? Aqui não sei se a imagem está boa, para mim está bem clara, né? Que aqui a gente tem o trama pulmonar, né? Tem até bem marcado. E aqui a gente já não tem mais no paciente que fez um acesso. Então, o pneumotórax ou o hemotórax, né? Que a gente, se for um hidropneumo, né? Que é a junção de hemotórax com pneumotórax, a gente teria uma retificação, né? Se for um hemotórax, a gente vai ter a curva de Dalmazot aqui, não é? E esbranquiçada e tal. Mas não tem problema. Teria problema se eu fiz de forma aleatória, assim, avaliar o risco. Então, eu tenho que utilizar isso aí para o meu crescimento e tentar melhorar isso. Mas se você seguiu toda a técnica, tudo que você podia, e o paciente teve isso, não tem problema. Você drena esse tórax. Só que você não deixa passar essas complicações, entendeu? Muitas vezes pedem o acesso ficou muito bem, com fluxo e refluxo adequado, só que aí você não viu o raio-x dele, não atentou para complicações, para um hematoma, e escorreu solto. Então isso pode trazer muitos danos para o paciente, inclusive o pneumotórax hipertensivo, né, que é uma urgência médica que tem que ser esvaziado imediatamente, né? Aqui mostra um hemotórax grande, não é? A curva de hematosol, e não tem problema se você fez um hemotórax, um pneumotórax. Desculpa, você drena, só isso, tá bom? Então, por enquanto era isso que a gente tinha para conversar, gente. Muito obrigado pela atenção. Se você tem dúvidas, se você não gostou desse conteúdo, se você achou maçante, você pode escrever nos comentários, isso também me ajuda. Eu gravo essa apresentação num modelo muito mais curto em relação ao que eu tenho, e às vezes algumas informações podem estar incoerentes ou erradas. Você pode comentar, você pode nos ajudar, me ajudar a ajudar os meus aluninhos, tá bom? Muito obrigado por tudo, fiquem com Deus. Tchau.